Então nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de como resolver os exercícios, né, desse módulo 1 do Polígrafo 1, tá? Então a gente sempre vai ter uma perspectiva, certo? Isométrica, e nós precisamos fazer as vistas dela, né? Então a gente sempre vai fazer 3 vistas. A vista frontal, normalmente a vista lateral esquerda e normalmente a vista superior, certo? Eu digo normalmente porque eventualmente a gente vai fazer a vista lateral direita ou inferior, mas é menos comum. Qual que é o primeiro passo? Identificar as vistas, certo? Então a nossa vista frontal seria essa daqui, certo? Então VF, vista frontal. Nossa vista lateral esquerda, então repare, esquerda, certo? Então vai ser aqui, então vista lateral esquerda, e a nossa vista superior, certo? Essa aqui. Então, primeira coisa, identificar as vistas. Identificamos. Segunda coisa, modular essa peça. Então, a gente está fazendo uma disciplina de desenho técnico à mão livre, né? Então, a gente pode usar o quê? Lapiseira, ou lápis, de preferência lapiseira, e borracha, tá? Só isso, nada mais. Nenhum tipo de régua, nenhum tipo de esquadro, tá? Então, vai ser sempre só esses 2 instrumentos. Então, vamos modular. A gente pode usar um artifício da lapiseira, que é a ponta dela, e a gente ajustar o tamanho, né, do grafite para a gente fazer esse módulo. Então, o módulo, inicialmente, a gente sempre faz o quê? A gente pega a menor dimensão do objeto e chama esse cara de um módulo, tá? Então, aqui, a menor dimensão é isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, todos eles são iguais. Então, a gente pega essa medida, tá? Então, peguei aqui um módulo, certo? Quanto vale esse módulo não importa. É só para a gente conseguir fazer o desenho de forma proporcional, tá bom? Então, a gente já sabe que esse cara aqui tem um módulo, certo? E aí a gente pega essa referência e vai modulando o resto. Então, a gente pega, por exemplo, aqui, a gente vai modular essa parte aqui do desenho. Então, no caso, a profundidade dele. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, certo? O que mais a gente pode fazer? Agora aqui, modular a altura, ó. 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos, tá? Então, a gente tem de altura 5 módulos, tá? De largura, então a gente vai ter, ó, 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos, 6 módulos, certo? Então, essa largura, 6 módulos, e a nossa profundidade vai ser 1, 2, 3, certo? Módulos. Então, a nossa profundidade é 3 módulos. Então, modulamos a peça. Então, essa é mais uma etapa, certo? Sempre importante, é interessante a gente colocar isso aqui para a gente ter a referência, certo? A gente saber o que a gente está fazendo, tá bom? Agora, a gente prepara, né, as nossas projeções. Então, a gente traça algumas linhas auxiliares para a gente posicionar essas vistas, tá bom? Então, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente sempre vai fazer em formato, né, de como se fosse uma cruz, certo? Então, repare, sempre a mão livre, ó. Tracei como referência, ó, ficou um pouco torto, né? Então, isso é uma coisa que parece besteira, mas é importante a gente trabalhar, né? Sempre tentar deixar as coisas o mais alinhado possível. Com a prática, isso vai melhorando, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter a nossa vista frontal, certo? Aqui, do lado direito, a gente vai ter a nossa vista lateral esquerda, e aqui nós vamos ter a nossa vista superior, certo? Então, reparem, por que eu traço essas linhas aqui? Na verdade, elas não são obrigatórias. Mas isso me facilita eu manter essas vistas alinhadas umas com as outras. E isso é mais um fator que é avaliado na execução do desenho de vocês, certo? Então, agora, o que é interessante? A gente
tem, né, já essa divisão de onde vai ficar cada uma das vistas, normalmente a gente começa pela vista frontal, mas fica a critério de cada um. É interessante a gente fazer o que agora? A gente marcar, né, esses módulos aqui. Então, ó, aqui a gente vai ter a largura, nossa largura vai estar aqui, então a largura são 6 módulos. Então, o que a gente faz? A gente marca esses 6 módulos aqui, certo? E aí, assim, o tamanho do módulo que tem aqui não precisa ser igual ao daqui, certo? Desde que os módulos aqui, eles mantenham o mesmo tamanho entre si, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tem aqui a marcação. A altura são 5, então a gente vai lá para a altura. 1, 2, 3, 4, 5. E a profundidade são 3 módulos. Então, a gente tem aqui a profundidade. 1, 2, 3. Certo? Então, a gente com essas referências já fica bem mais fácil de executar o desenho. Então, o que a gente tem aqui? Vamos começar pela parte de baixo, parte mais fácil. Essa linha aqui, quando a gente olha de frente, ela fica uma linha que é exatamente a gente pode aproveitar essa linha de referência aqui, né? Esta linha aqui. Aí, em um módulo, a gente vai ter outra linha, em um módulo de altura, né? Então, a gente traça essa uma linha aqui, certo? Então, a gente vai ter esse cara aqui. A gente pode fazer a parte de cima, ó, que vai ser uma faixa, né, da mesma forma. Então, lá em cima, a gente traça essa linha. Ó, o que a gente faz? A gente sempre tenta puxar, ó, linhas auxiliares para tentar deixar o mais alinhado possível esse desenho, certo? E aí, o resto com a prática vai melhorando. Então, a gente tem... O que acontece? A gente já fez essas duas partes aqui, ó, do nosso desenho da vista frontal. A gente desenhou esta parte aqui e esta parte aqui, certo? Então, agora reparem o seguinte. Tem mais coisa que a gente enxerga quando a gente olha de frente, que é esta superfície aqui, certo? Ela está para trás, mas quando a gente olha de frente, né, ela vai aparecer. E a gente vai ver esta linha e esta linha aqui, certo? Então, que é essa aqui, certo? Esta linha e esta linha. Então, princípio, né, nossa vista frontal seria mais ou menos isso, ó. Então, essas duas aqui são essas duas que eu pintei em verde. E aí tem mais esta superfície aqui, que também aparece na vista frontal, certo? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode ir para a nossa vista lateral esquerda. Nossa vista lateral esquerda, ela vai ser esse perfil aqui, né? O que a gente vai enxergar vai ser esse perfil. Então, vai ser esse cara aqui, né, que eu vou pintar em amarelo, esse cara aqui e esse cara aqui, certo? Então, isso daqui vai ser a nossa vista lateral esquerda. Então, vai ser um C, ó. Então, aqui tem os 3 módulos, certo? Aí aqui, né, tem mais 3 e depois aqui 3. Então, e aí o que a gente faz, ó? A importância dessas linhas auxiliares. Um módulo, eu já sei que é aqui, certo? Então, ó, eu só posso pegar esse aqui como referência e traçar essa linha. Aqui eu havia marcado aqui. Ó, então, a gente já tem essa primeira parte. Depois a gente tem esse carinha aqui, ó, essa faixa toda aqui, essa perna do C. Em um módulo, a gente traça aqui desse um módulo uma linha auxiliar e sobe. Até onde? Ó, eu posso pegar direto da vista frontal, daqui. Então, até aqui, essa minha linha aqui. Certo? E aí depois a gente fecha a outra parte do C. Ó, eu posso puxar esse terceiro módulo, eu posso puxar uma linha auxiliar aqui de baixo, certo? E aqui, a parte de cima do desenho, eu puxo a linha auxiliar daqui. Então, faço isso daqui. Ó. E aí agora a gente tem esse perfil aqui em C. Certo? Reparem, tem algumas linhas que não fazem parte do desenho, né? Então, olha só. Essa linhazinha aqui, essa linhazinha aqui, que são linhas auxiliares. Então, é interessante a gente fazer esse nosso desenho todo. Ó, aqui tem mais uma. A gente faz todo esse desenho.
as linhas auxiliares a gente faz mais fraquinho, depois a gente vai ter que passar uma linha definitiva aqui. Vamos fazer a vista superior. Teoricamente, a vista superior é só, né, é o que a gente vai enxergar, é essa parte de cima aqui dela, certo? Então é isso aqui tudo, ó. O que acontece? Essa parte de baixo vai ficar escondida, né? Todo o resto a gente não vai conseguir ver, vai ser só esse, digamos, esse tampo. Esse tampo vai ter essa largura aqui e vai ter 3 módulos, certo? Então, aí a gente tem que marcar 3 módulos aqui embaixo. Então, a gente vem aqui e marca 3 módulos. Certo? E a gente vai ter este tampo. Ó. A gente traça uma linha aqui, ó, fraquinha aqui. Outra aqui. Então, a princípio, o desenho estaria pronto, quase, porque a gente tem esta linha aqui, ó, e por consequência essa aqui, que está aqui embaixo, que a gente não enxerga, né? Ó, ela vai encontrar esse cara aqui em algum momento, ó. Essa parte a gente não enxerga. Essas duas linhas, quando a gente olha de cima, elas não aparecem porque tem esse tampo aqui, mas elas precisam ser representadas, porque fazem parte do desenho, certo? E a gente representa elas com uma linha tracejada, certo? E ela está em um módulo de distância. Então, a gente traça essa linha tracejada aqui em um módulo, certo? Nosso desenho está pronto? Ainda não, certo? Agora, o que a gente faz? A gente precisa apagar as linhas auxiliares, certo? Então, a gente apaga todas as linhas auxiliares e nós passamos uma linha que a gente chama de linha definitiva sobre o desenho, certo? Que é a gente traçar com a lapiseira mais forte. Para quê? Para deixar bem explícito o que é linha de verdade e o que é linha auxiliar, certo? Então a gente vem aqui e passa uma linha definitiva, certo? Bem marcado. Então, é muito importante que vocês sigam esses procedimentos, certo? Respeitem o alinhamento, façam essas linhas definitivas, modulem corretamente, certo? Porque esses são os elementos que são utilizados para fazer a avaliação dos desenhos de vocês, certo? Então, se as vistas estiverem desalinhadas, cada uma jogada em uma parte qualquer da folha, não tem como avaliar o desenho, certo? Então, se os traços eles estão muito irregulares, né, não estão retos, também fica impossível de avaliar o desenho. Então, é muito importante seguir todas essas recomendações para que, né, a gente consiga representar de forma satisfatória esse desenho. Naturalmente, com o tempo, né, o traço de vocês, o alinhamento, ele vai melhorando. Tá? Então, isso aí, o que vai definir, né, essa qualidade? Treino. Basicamente, tem que treinar e fazer bastante exercício. Certo? Tá pronto o desenho.